E aí, pessoal, aqui é o Fui Explica. A gente está voltando aqui para um vídeo aqui do 10 Coisas. A gente vai conversar hoje sobre um assunto de literatura. Vamos falar do livro o Brás Cubas, né, do Machado de Assis. Então, eu chamei a professora Augusta, trabalha comigo lá no colégio. Ela ama literatura. A gente sempre fala de livro quando a gente está lá na escola. Então, a gente resolveu falar um pouquinho de livro para ver se os alunos que assistem o canal vão se interessar por ler, quem não leu ainda, e quem já conhece o livro, talvez releia o livro, que é gostoso e divertido. Augusta, fala um pouquinho de você. O que você faz, por que você gosta de literatura? Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, eu sou a professora Augusta, para quem não me conhece, né? Para aqueles que me conhecem, tudo bom com vocês? Eu acho que faz o quê? 28 anos que eu trabalho nessa área, né? E a literatura ela foi entrando no meu mundo desde a infância, porque eu tive um contato muito próximo por conta do meu pai, que lia, né, livros e livros e livros, aquelas coleções universais, sabe? Então ele lia muita história, ele conhece esses autores que hoje eu trabalho, meu pai conhecia a biografia deles inteira. Ele não tinha o contato com essas características, essa parte técnica que a gente tem na literatura, mas o contato de saber quem eram esses autores, qual a importância dele, quais eram os livros, eu tive isso muito de perto sempre, até porque ele também escrevia. E a minha mãe também sempre teve a leitura como algo importante na vida dela, o incentivo também foi muito importante. Então, quando eu tive a oportunidade no ensino fundamental, no 7º ano, eu tive um professor que foi quem também me inspirou, né? Uma pessoa que eu até gostaria de reencontrá-lo, não sei como, chama-se professor Manuel. Nós tivemos uma competição dentro da escola, entre salas, cada um tinha que apresentar um jogral, um seminário, enfim, era um jogral mesmo. E a minha sala fez Operário em Construção, que é outro poema maravilhoso do Vinícius de Moraes, né? E que nós ganhamos a competição. Nós estávamos no 8º ano, Eu que tinha hoje é que o 7º, né? é. Eu tinha, era 7º ano, que equivale ao 8º hoje. E o 8º ano, que é o nono de hoje, eles fizeram Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, e nós ganhamos com o Operário em Construção. Claro que nós ficamos felizes, satisfeitos e tal, mas naquele momento eu descobri a importância e o quão eu gostava de literatura, porque a apresentação da outra sala, que ficou em segundo lugar com Morte e Vida Severina, foi o que realmente me deixou apaixonada. Eu achei que eles que tinham que ganhar, né? E aquilo me marcou muito, e daí para frente eu fui amadurecendo isso, e aquela passagem daquela obra do João Cabral, talvez por também eu ter nascido no Nordeste, aquilo me tocou tanto, aquilo é um poema tão belo, que a partir Bonito. dali começou a desenvolver esse gosto pela literatura de uma maneira mais apurada, e aí estou aqui hoje, Aí, né? E aí estamos aqui. É eu acho isso. que eu acho que nesse momento que está todo mundo isolado em casa, né? Tem um livro do Thoreau que ele fala que a gente o corpo pode estar preso, mas a mente, a alma não está, né? E a literatura pode levar a gente para outros lugares. Tem muita gente que está angustiado de não estar saindo de casa, pega um bom livro, vai ler, que a cabeça vai longe e a gente pode estar melhor, né? E sair dessa depois aprendendo alguma coisa. Eu, eu gosto muito de ler também. Eu comecei a ler literatura de ficção científica quando eu era adolescente, depois que eu fui ler, né, alguns dos clássicos, né? Às vezes eu pego algum para ler, né? O meu livro preferido é o Brás Cubas. Por isso eu sugeri fazer ele primeiro. Você sabe dele bastante. É, eu vi aqui que ele foi publicado em 1881, mas é um livro que, quando você lê ele, ele não parece datado, né? Ele é um texto tão atual e é um humor tão fino, tão legal de ver. Ele é um livro atemporal, eu diria, né? Que na realidade na realidade não foi em 81 ele foi lançado, né? Porque antes ele foi feito em folhetins, então foi final de 80, né? 1880. E aí, em 81, ele se consolidou, né? Mas ele, a princípio, os livros eram feitos em folhetins. Mas ele é atualíssimo, atualíssimo, né? Você lê Machado de Assis, a segunda fase das obras do Machado de Assis, você fala, não, nós estamos em 2020, com certeza, né? Ele estava Eu, além da época dele.
Tem um monte de coisa que eu quero saber, né, sobre o livro. Tem alguns alunos que eu sei, nossos alunos lá do colégio, que não leram ainda. Alguns já leram, gostam de conversar sobre isso. Então, a primeira coisa, acho que do livro, que dá uma confusão, qual que é a diferença de defunto autor e de autor defunto? Então, essa pergunta, ela costuma cair sempre em vestibular e as pessoas sempre imaginam que a resposta venha para o lado semântico, ou seja, o significado disso, né? Às vezes, eles cobram em três situações. Ou eles jogam a questão voltada para a questão semântica, ou para a questão morfológica, ou a questão sintática. Então, a gente tem que pensar assim, quando a gente pensa em morfologia, ou seja, adjetivo, substantivo, essa coisa toda, você tem aí a palavra defunto como adjetivo e como substantivo, né? Ele utiliza das duas formas. Quando a questão é voltada para o campo semântico, o significado disso, o que ele quis buscar com isso, aí nós temos uma situação de autor defunto é alguém que já era escritor e que faleceu, certo? Ponto final, não tem o que discutir. Às vezes as pessoas buscam muita coisa além disso e não é. E um defunto autor é alguém que escreveu um livro depois de morto. E aí você fica intrigado, né? Como assim? Eu vou ler um livro de alguém que já morreu, já escreveu? Sim. E é nessa condição que Machado de Assis busca. Claro que ele teve influência de outros autores aí, né? Quando ele resolve colocar o autor, né? Aliás, o defunto como autor, ele se liberta de qualquer acusação, porque já morreu mesmo. Se ele já morreu, não existe ali a preocupação de julgamentos, né? É essa a questão. Eu estou livre para falar o que eu quiser, expor o meu ponto de vista sem ser julgado. E se for julgado, também não vai fazer diferença nenhuma, porque eu já estou do lado de cá. Isso. E é uma vantagem. É uma vantagem. Alguém falou uma vez para mim, psicografia, professora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é psicografia, porque ele estava morto. Quando ele escolhe se colocar o personagem protagonista como autor, ele se liberta de tudo isso. Ele próprio, Machado de Assis, se liberta disso. Não, isso é a visão de quem já morreu. Eu tô aqui, estou vivo, né? Ele se isenta de qualquer responsabilidade. De uma forma irônica, claro, que era uma característica marcante do Machado. Ele é muito irônico. Extremamente irônico, né? E extremamente pessimista também, porque o Machado de Assis, ele foi um leitor assíduo do Arthur Schopenhauer. Então, né, a gente conhece a história toda a trajetória da obra do Schopenhauer, que ele é extremamente pessimista, só que ele, vamos pensar, Machado negro, né? Filho de uma portuguesa com um homem negro, trabalhador braçal. O Machado tem uma característica que não sei se a maioria das pessoas conhece, ele era gago. Né? Ele era gago. Além de gago, imagina, para a época, né, final do século XIX, gago, negro e epilético. Ou seja, ele tinha tudo para não dar certo naquele momento ali. Né? E ele simplesmente se transformou no que ele é até hoje. Né? Então, quando ele coloca, respondendo essa pergunta, é simplesmente isso, se isenta da responsabilidade e falar assim, olha, aqui eu posso falar o que eu quiser, porque eu não vou ser julgado, porque eu estou pondo apenas o ponto de vista de alguém que já se foi. É isso. Ele foi reconhecido em vida pelo livro? Foi. O Machado de Assis, ele é um dos poucos autores que já era considerado o grande autor nacional ainda em vida. Né? Quando o Machado de Assis tinha cerca de 24, 25 anos de idade, 26, por aí. Sou muito presa a essas questões de idade e data, não. Você sabe que na literatura a gente trabalha com séculos, né? Mas era em torno disso. 25, 26 anos de idade, ele já era considerado um crítico literário. E você sabe que para ser crítico literário, a pessoa tem que ter um conhecimento muito amplo da leitura universal. E ele já era considerado um crítico literário aos 26 anos de idade. Então você já imagina. As pessoas perguntam, mas por que ele conseguiu, com 26 anos, já se tornar isso? Ele não frequentou a escola de uma maneira muito efetiva, ele não se formou em universidade, mas ele falava francês, ele falava italiano, ele falava inglês, ele era um autodidata e as pessoas que o conheciam se encantavam com a inteligência, com a astúcia do Machado de Assis e possibilitavam a ele ter acesso a esse tipo de leitura.
E aí, lógico, com todo o interesse dele, ele foi se engajando e se transformou no fundador da Academia Brasileira de Letras. É, incrível. Ó, outra coisa que eu queria saber do livro, que fala do Quincas Borba, ele aparece no livro, uma Sim, figura super curiosa, né? E ele criou o humanitismo. O que é o humanitismo, Augusto? o cara era meio louco, se você parar para pensar desse jeito, né? Mas é uma loucura saudável, olha só. O que é o humanitismo? Né? O Quincas é um personagem que, dentro da obra do Brás Cubas, das Memórias Póstumas, ele é um mendigo, né? Só que ele tinha a sua própria filosofia, e veja bem, mesmo essa filosofia que é colocada dentro do personagem é uma ironia do Machado de Assis, né? Ah, sim. Porque quando ele coloca o personagem de um mendigo para ser um filósofo, né? Ele vai lá no final, ele começa como mendigo e termina como filósofo. O humanitismo era aquela ideia de que nada mais do que a relação que se estabelece aí do Darwin, mesmo do Darwin, que diz que as espécies, né? É, o Quincas, ele seria isso, o humanitismo seria a vitória dos mais poderosos sobre aqueles que menos possuem, né? Aqueles que eram considerados mais fracos, frágeis, e essa relação com a natureza, né? O mais forte, a sobrevivência do mais forte que vai prevalecer. Aqueles que são mais fracos se vão. É a famosa frase, é o vencedor das batatas, né? Ele começou a desenvolver isso enquanto mendigo, né? Enquanto Então mendigo. ele achava que ele estava numa escala evolutiva abaixo, mas entendeu um caminho para mudar isso. Exatamente. A filosofia levaria ele a esse patamar, digamos assim, um patamar mais elevado do que ele se encontrava naquele momento, né? E ao contrário desse mendigo, o Brás Cubas é aquele que não sabia de nada, né? Era uma pessoa fútil. Nasceu num berço favorecido, porém ele era uma pessoa que não construiu nada na vida. Então, aí você vê o paradoxo e a ironia presente na obra do Machado, né? É isso. Ele quis deixar a marca dele, a gente vai falar disso. Aqui, ó, tem uma coisa que é importante, no livro parece bastante isso. Você falou, né, do pai português que ele teve. Qual que é a importância das tradições para o Brás Cubas e também para o Machado de Assis, né? Essas tradições de família, de você ter que estar em círculos de pessoas importantes. O que você acha que isso influenciou o Machado e como isso aparece dentro do Brás Cubas, se aparece? Para o Machado de Assis, ele enxergaria isso com certeza de uma maneira. A palavra que sintetiza a obra dele é a ironia. Então, quando ele joga essa questão da tradição, ele joga com ironia. Porque tem uma foto do Machado de Assis com todos os membros da Academia Brasileira de Letras, que ele está lá no centro, né? Então, assim, você olha para todos eles, a impressão que você tem é aquelas pessoas que se sentem realmente grandiosas, né? Por ter produzido alguma coisa que deixou aí para a humanidade. O Machado de Assis é como se ele estivesse olhando para essas pessoas com um desdém tão grande como diz, tá, eu cheguei até aqui, e agora? É isso que eu fiz, acabou, né? Uhum. Então, ele conseguiu atingir tudo isso e essas pessoas que buscavam esse, digamos assim, esse crescimento não alcançaram. Então, ele fala assim, essa busca dessa tradição para Machado de Assis era irônico. Ele desprezava, ele não enxergava. Ele não gostava ele desprezava assim, a falta do conhecimento. As pessoas não buscarem o conhecimento. Mas se vanguardizar a respeito do que da sua conquista, e você achar que aquilo é o patamar mais alto que você poderia chegar, e colocar isso como soberba, como se você fosse melhor que os outros, isso com certeza da parte dele, ele desprezava, né? Agora o Brás não, né? O Brás Cubas era o contrário. Veja, ele nasce numa família muito pobre, os antecedentes dele eram muito pobres. Porém, depois ele vai conseguindo, a família vai conseguindo o status, uma posição social melhor. E quando ele nasce, a família já se encontra numa situação bem privilegiada, né? Sim. E então, assim, ele nunca precisou trabalhar, tudo que ele queria, ele tinha. O Brás Cubas era uma pessoa que, quando criança, a gente tem que lembrar que a obra foi escrita no período que a escravidão ainda prevalecia, né, aqui no Brasil. Então, o Machado já vai colocar esse personagem com uma forma de crítica social e contra a escravidão, lembrando que ele também era neto, né, de pessoas que foram escravizadas, né?
Embora algumas pessoas digam que o Machado não foi engajado, que ele não tomou a frente, que ele não levantou a bandeira, na realidade não foi isso. Né? A bandeira que ele levantou foi se transformando em quem ele se transformou. A figura dele falava muito mais do que qualquer outra forma de protesto. Exatamente. E tem, na realidade, algumas obras que ele escreveu, uma chama Pai contra Mãe, é uma crônica bem interessante que retrata essa questão também da escravidão. É que as pessoas conhecem a obra do Machado de Assis, de maneira geral, em relação aos romances, mas o Machado de Assis ele teve mais do que romance, embora os romances sejam a sua grande obra. Mas ele escreveu contos, ensaios, crônicas, peças de teatros, enfim. E existem algumas crônicas, existe um conto também chamado Os Braços, que retrata aí o amor, o primeiro amor de adolescente, que é bem a cara do Machado de Assis. Então, assim, ele levantou a bandeira, só que ele levantou a bandeira de uma forma diferente do que a maioria levanta, porque, afinal de contas, ele difere da grande maioria, né? Ele fez sucesso. É. Agora, essa tradição que você perguntou do personagem, ao mesmo tempo, o Brás Cubas, ele buscava, né? Porque o pai dele quer casá-lo com alguém que tenha poder financeiro, né? E mais do que poder financeiro, tivesse título de nobreza, porque a família dele não tinha esse título de nobreza, embora fosse abastada. E ele sabia que casando o Brás com alguém que tivesse essa situação, que era o caso da Virgília, que é a personagem por quem ele acaba se apaixonando, ele teria esse status. Né? Ele poderia se transformar no campo político, e aí o pai quer que ele se transforme e seja colocado como ministro, mas ele não alcança nada disso. Na realidade, o livro vem mostrar um personagem que não conseguiu atingir nada daquilo que ele almejou. Né? Então, sim, eles queriam esse status, ter essa tradição, e ele queria essa tradição a partir disso aí, transformando-se, casando com alguém que tivesse a possibilidade de trazer para ele esse status. O título. Tem uma coisa aqui, né? Eu acho que a gente vê o Quincas dentro do livro, né? Aí o que eu queria te perguntar: os livros do Machado de Assis são interligados? Você vê personagens de um livro em outro, ou contextos? O Quincas Borba talvez o mais claro, mas alguns, né? Alguns. É claro que o Quincas Borba e o Brás, eles estão totalmente interligados, porque o Quincas ele surge a partir da obra da Memórias Póstumas, né, que é o marco da literatura do realismo. Um divisor de águas aí, né? Mas, eu diria que mais do que os personagens interligarem, o que se interligam ali são as temáticas que ele aborda em cada uma das obras. Por exemplo, quando você pensa em adultério, em ciúme, são temas que são muito frequentes na obra do Machado de Assis. Às vezes ela não é explícita, mas ela é ali, deixa transparecer, como é o caso da personagem Sofia, né, em Quincas Borba, que por quem o Brás vai se apaixonar, e ela deixa entender que gostaria, mas não existe literalmente, de fato, a traição. Mas, ou seja, essa é uma temática muito frequente. A loucura também é uma temática bastante frequente na obra do Machado de Assis. Mas, assim, personagens mesmo, eu acho que o que identifica-se em relação a personagens são as características da figura feminina nas obras do Machado de Assis. Mesmo nas obras românticas, que são consideradas por alguns uma obra menor em relação ao estilo, até pelo próprio Machado, existe ali uma figura feminina que, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, eu já até ouvi algumas pessoas comentarem acerca disso, o Machado de Assis, ele de machista não tinha nada. Porque algumas pessoas colocam assim, o Machado de Assis ele não levantava a bandeira do feminismo, ele levantou, só que de uma maneira sutil. A partir do momento que ele expõe o papel da figura feminina no século XIX, que só poderia conseguir ascensão social casando-se com alguém que tivesse uma situação financeira melhor, que tivesse título de nobreza, esse papel feminino ele acaba sendo rompido quando ele surge com personagens como Helena na primeira fase, sabe? Ele escreve
uma obra como Dom Casmurro, onde a figura feminina também ganha a força que tem até hoje, né? Mesmo nos personagens de Brás Cubas, Virgília, a figura de Marcela, que ele, em momento algum ele diz que ela é uma prostituta, né? Mas ele deixa isso implicitamente, todo mundo consegue perceber isso com clareza. Mas ela manipula ele do jeito que ela queria, né? Do jeito que ela queria. Então já é uma maneira de mostrar a figura feminina de uma forma diferente do que era até então, né? Sutilmente, porque essa é a maneira como ele trabalhava as suas obras, de uma forma muito sutil, essa ironia, ele ia colocando esse personagem feminino uma força impressionante. Qualquer personagem feminino que você pegue do Machado de Assis terá sempre uma característica muito marcante e que acaba sendo ela que domina a situação e não um homem. Não tinha pensado nisso. Vou ler os outros livros. Ó, sim, Augusta, eu tenho mais coisas aqui, ó. O Brás Cubas queria deixar uma marca no mundo, acho que talvez quando o encontro com o Quincas, né? E ele vai ver que o Quincas estava no caminho de deixar um registro importante, e aí ele também ele vai demonstrar que ele quer lá com o emplastro ou de alguma outra forma ficar para a história, né? De algum jeito. Como que você acha que o livro demonstra isso? Essa intenção do Brás Cubas de passar para a eternidade? Bom, primeiro, ele é o defunto que escreve, né? Mas já se eternizou, né? Mas vamos lá, na verdade não é ele quem eternizou, é o Machado. É assim, ele queria... veja bem, ele não teve amores na vida, quer dizer, os amores que ele teve, ele não conseguiu ficar com nenhum, né? Por N razões. A primeira, porque ele julgava a Marcela era prostituta. Ele tem uma frase famosa que diz, né, que a Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Aliás, o número 11 parece uma perseguição aí. Deve ter alguma coisa aí na vida do Machado de Assis com o número 11, né? Porque o número aparece em outras situações. Então, ele diz assim, ela me amou por 15 meses e 11 contos de réis. Quer dizer, ela só o amou porque ele dava a ela tudo que ela buscava financeiramente, presentes, e cada presente mais caro que ele dava, ela dizia que aquilo já não satisfazia mais, até o ponto dele não conseguir controlar a sua própria mesada. Então, ele fracassa com o amor da Marcela, ele fracassa com o amor de Virgília, porque quando o pai sugere que ele case com a Virgília para que ele se torne ministro, o Lobo Neves acaba, digamos assim, passando uma rasteira nele, e é o Lobo Neves que vai se casar com a Virgília, né? Então, só que ele se apaixona com ela, ele se apaixona por ela de fato. Depois ele se reencontra, e após se reencontrar com ela, ele vai manter um romance clandestino com ela, eles vão ser amantes. Então, veja que novamente ele vai... e veja como é que ele vai enxergando a mulher, né? A primeira prostituta, ou seja, é considerada sem valor, né? Por eles, pela sociedade, é promíscua. A segunda também é, porque a segunda mantém um relacionamento com ele e trai o marido. Olha a questão do adultério presente na obra de novo, né? E, de fato, ele manteve um relacionamento com ela. Não é possível esse relacionamento, porque a Virgília enxerga assim, olha, a forma da mulher conseguir ascensão social era casando com alguém que tivesse título, tivesse uma posição social boa. E isso o Lobo Neves iria trazer para ela. Entre o amor e a condição social e o status que ela tinha, que não queria perder, ela fica com isso, né? Ela então, ele tudo, né? Ele se sente fracassado de novo, né? Veja bem, ele nunca trabalhou, ele sempre teve tudo na vida, tudo de mão beijada, nem as mulheres por quem ele se apaixonou, ele conseguiu conquistar. Quando ele finalmente conhece Eugênia, menina bonita, inteligente, né? Só que ele descobre que ela é coxa, né? Ela revela para ele que ela é coxa, que ela mancava. E aí vem a frase: por que coxa e bonita a coxa? Como que diz, se fosse bonita, nunca poderia isso ter acontecido, né? E vice-versa. Mas mostra novamente o fracasso dele, de não conseguir ficar com ninguém, né? E a obra é uma negativa. A obra é o tempo todo negando o sucesso do ser humano. Porque o Brás Cubas ali, ele é apenas uma representação metafórica de cada um de nós, né?
A futilidade, a futilidade da vida dele, o que ele não conquistou, e essa ausência dessas conquistas também fez com que ele fosse perdendo as mulheres por quem ele se apaixonou. É uma metáfora da gente, né? Eu não tinha pensado nisso. É uma metáfora do ser humano. Né? O livro tem muitas camadas. Ó, eu acho o final, né? A gente vai voltar, mas o saldo positivo, né? Que ele fala da vida dele. É fantástico, né? Que ele não teve filho. É maravilhoso. Ele vai analisar tudo que foi ruim, tudo que foi bom, e aí ele acha que saiu ganhando porque ele não teve filhos. Para um livro, para esse livro ser tão antigo, algo moderno, né? Falar isso. Fala um pouquinho dessa situação. Então, a gente pensar primeiro, voltando um pouquinho lá no início do livro, já tem uma visão bem pessimista, né? Dizendo que ele vai dedicar aquela obra ao verme, né? Vai ser o primeiro a devorá-lo. Quanto ao último capítulo, que ele coloca como negativa de tudo, ele diz que ele não conseguiu ser ministro, que a vida dele foi uma frustração total, ele não conseguiu ter as mulheres que amou, portanto, ele não constituiu família. E ele vai apontando tudo que ele não alcançou. Mas é como se ele se libertasse e dissesse, tudo bem, isso não é algo ruim para mim, o personagem, né? Porque por parte do Machado é uma extrema... chega a ser sarcástico, né? Como ele coloca isso. E ele diz, tudo bem, mas pelo menos eu fiz o certo, eu não coloquei alguém no mundo para usufruir dessa miséria que o mundo apresenta. E é interessante porque o Machado de Assis também não teve filhos, né? O Machado de Assis casou-se com a Carolina, apaixonadíssimo por ela. Eles não tiveram filhos. Depois adotaram um, que depois, né, acabou partindo, né? Porque todos eles acabavam partindo, cada um tomava a sua vida e eles ficaram sozinhos. E aí ele coloca como se, na realidade, ele fosse o grande vencedor ali, né? Porque ele, pelo menos, ele teve a capacidade de não deixar para alguém a miséria que ele tinha, ou seja, que ele não conquistou, que isso não deveria ser considerado algo negativo, né? Primeiro ele aponta todas as negativas e ele encerra, pelo menos eu não fiz isso, né? Mas na realidade é uma forma irônica do Machado dizer assim, ó, realmente ele nada construiu na vida. Ele chegou ao final da vida e ele queria um título. Ele queria fazer o emplasto, colocar lá o nome dele Brás Cubas, para dizer que alguma coisa ele conquistou e que ele deixou o nome dele na história. Não, mas ele não deixou, porque ele morreu de uma gripezinha qualquer, né? É assim que diz uma gripe. Ele diz na obra assim, né, que foi uma gripezinha, quando ele abre a janela, estava um calor danado, ele estava no seu quarto, ele abre a janela e aquele vento causa um impacto, ele pega uma gripezinha e nem para isso o emplasto resolveu, porque ele morreu de uma simples gripe. Ou seja... Que veio no vento encanado, né? Mais ou menos isso. Com a janela aberta, que medo. Foi isso que ele falou. Ó, vamos falar mais. Oi? Fala de novo, eu não ouvi. Quando o Machado coloca essa última frase saindo da boca do Brás Cubas, né, que ele não deixou esse legado de deixar uma miséria para o filho que ele não teve, mostra mais uma vez esse pessimismo que era presente na forma do Machado de Assis enxergar a humanidade, enxergar o mundo, né? Ele tinha uma visão bastante pessimista. Eu não sabia que era... eu nunca enxerguei isso como pessimismo. Mas, assim, eu sempre achei que o meu humor tivesse muito a ver com a forma de escrita do livro, né? Então, talvez eu seja pessimista. Eu nunca... Porque, assim, a maioria das pessoas, quando leem o Machado de Assis, quando eu falo a maioria, assim, as pessoas com quem eu converso, tal, que fazem a leitura, sempre enxergam assim. Enxergam Machado de Assis um humor, porque humor sutil, esse humor existe. Mas ele usa justamente esse humor para disfarçar ali esse pessimismo que ele tem, porque em nenhum momento ele coloca a humanidade como sendo uma humanidade que traz benefícios. Qualquer obra que você pega do Machado de Assis, da segunda fase realista,
ele sempre enxerga o ser humano como alguém fútil, ou quando não é, mesmo que busque algumas conquistas, essas conquistas não levam a nada, porque leva apenas a necessidade que as pessoas têm de dizer, olha, eu fiz isso, eu conquistei isso, e não apenas para em prol do outro, né? Esse pessimismo que ele mostra. Olha, as pessoas, elas... Tem uma passagem muito interessante que ele diz assim, olha, quando alguém dar alguma coisa ao outro, que ele fala da janela aberta, né? Quando se abre uma janela, fecha uma janela, abre-se outra. Olha, eu cometi um erro. Ah, isso não é um problema. Eu cometi um erro. Ao invés de corrigir esse erro, uma passagem, é muito legal essa passagem, ao invés de corrigir esse erro, o ser humano pratica uma outra atitude para, digamos, compensar a atitude negativa que ele cometeu anteriormente. Então, o erro continua. Então, ele não vê o ser humano como alguém que se corrige, mas apenas que compensa os erros que apresentou aí durante a vida. Com outros erros. Tem gente assim, né? Ai, meu Deus. Bastante. Augusta, ó, a gente vê, você falou já delas um pouco, né? Da Eugênia, da Eulália, da Virgília, da Marcela. Como as mulheres, né, do livro vão modificando o Brás Cubas, né? Porque elas são muito fortes, né? Elas vão mudando o curso da vida dele, que parece que está indo para uma evolução, e a gente não tem essa evolução, né? Ele continua na mesma, né? Ele vai patinando na vida. Isso. Fala um pouco dela. Então, eu enxergo assim, a mudança que elas fazem nele é justamente esse olhar que ele passa a ter dessa figura feminina, não como alguém positivo, né? Ele começa a enxergar a figura feminina como algo sempre negativo. Isso parte até da própria mãe dele, porque a mãe dele era uma pessoa que tentava incutir nele a questão da religião, mas a mãe dele também, quando mais nova, de certa forma, comete adultério. Veja que esse adultério ele não precisava se concretizar. Esse adultério ele pode ser, vamos dizer assim, uma linguagem mais atual, mas é virtual, né? A partir do momento em que ela busca colocar o Brás no caminho, digamos, do bem, né? Ensinando ele as rezas, ensinando aquilo que era bom, mas ele praticava sempre o mal, né? Ele montava no menino ele fazia o coleguinha dele de cavalo, literalmente, montava em cima dele, o pai o recriminava, mas por trás o pai passava a mão na cabeça e dizia isso mesmo, meu filho e tal. Então ele enxerga também a mãe dele como uma derrotada, porque a mãe dele não conseguiu suprir aquilo que o pai dele colocava. Ele ficou com aquilo que o pai colocava, que era o passar a mão na cabeça e conseguir tudo à custa de qualquer coisa. Então, mesmo a mãe dele é enxergada por ele como alguém que não trouxe benefício a ele. Nenhuma dessas mulheres trouxe para ele evolução. Então, ele começa a enxergar cada uma delas como algo negativo, e isso vai modificando, porque ele passa a enxergar a figura feminina como alguém que vai trair, como alguém que vai fazer alguma coisa que não vai trazer benefício para ele. Não é digna de confiança. Não é digna de confiança. Ele passa a ter ser muito cético em relação à figura feminina. E isso talvez contribua para ele ter chegado onde ele chegou, ao final da vida, sem ter conquistado alguém para ficar ali com ele, por justamente não ter adquirido essa confiança na figura feminina, de enxergá-la sempre como alguém que não traria para ele a ambição que ele buscava. Que coisa! Ai, Augusta, que legal. A gente vai ter que falar mais de outros livros depois, viu? Ó, deixa eu ver aqui, ó. O Lobo Neves era o arqui-inimigo dele? Alguns dizem que sim, eu não enxergo assim. Eu acho que não. Algumas pessoas enxergam assim. Eu acho que não. Por quê? Porque o Lobo Neves, embora tenha ficado com a mulher, com a Virgília, que é a mulher que ele amava, era também a pessoa que propiciava ele continuar com ela como amante. Ele sabia? Ele sabia. Porque, veja bem, se ele fica com a Virgília, eles não teriam uma condição financeira boa. Ele não poderia oferecer a ela o que o Lobo Neves oferece. Né?
Então, de certa forma, o Lobo Neves oferecia para ele e para Virgília uma condição de vida, mesmo como amantes, bastante satisfatória, entendeu? Porque, na realidade, ele era amigo do Lobo Neves, né? Ele era amigo. Então, é como se o próprio Lobo Neves tivesse possibilitado ele de continuar sendo amante de Virgília. Isso só acaba quando vem a proposta para o Lobo Neves e eles têm que mudar, né, de cidade. Mas até aí, eu particularmente não enxergo como um inimigo. Algumas pessoas colocam dessa forma, eu não enxergo assim. Legal. O texto sempre dá abertura para mais de uma... Talvez, lendo daqui a alguns anos, talvez eu mude minha opinião, né? Assim, né? Porque a gente vai lendo o livro várias vezes. Eu já não sei quantas vezes eu li Memórias Póstumas, né? Eu acho que eu devo ter lido umas 5, 6 vezes, não sei. Eu li a segunda para fazer essa conversa. Como professora, né? Mas já li, tive que ler na faculdade, aquela coisa toda. Então, cada vez que a gente lê o livro, a gente vai descobrindo, vai tendo um olhar diferente, vai descobrindo novas, como diz ali, novas possibilidades, né? Para cada personagem. Eu acho que ele foi mais amigo do que arqui-inimigo nesse momento, viu? Para mim era inimigo, mas eu acho que talvez eu tenha que ler. Eu acho que não. Outra coisa, né, para mim, o Quincas Borba era um guru do Brás, ele tinha algo messiânico, o cara que mostrou o caminho, me siga, era meio religioso, a relação do Quincas com o Brás, o que você acha? O Quincas Borba era tido como um demente, né, que ele morre como demente, né? Eu acho que ele enxergava o Quincas como grande guru, não porque o Quincas de fato fosse, mas porque ele, Brás Cubas, ele entrou na faculdade, quando ele foi para Coimbra estudar lá, ele entrou na faculdade, mas ele era um aluno medíocre, né? Medíocre, né? Ele conquistou o diploma, mas ele não lia quase nada, ele não se formou em direito para atuar na área, enfim. Ele não conquistou nada, ele vivia uma vida de farra, né? E quando ele encontra o Quincas, e o Quincas começa a apontar algumas frases filosóficas, até ironicamente também dentro da obra, ele começa a querer enxergar o Quincas como aquele que detém o conhecimento, né? E quando o Quincas afirma que o próprio cãozinho dele também se chama Quincas Borba, e ele diz, mas por que você pôs o nome do seu cachorro igual ao seu nome, cara? Ah, porque quando eu morrer, pelo menos eu continuo aí. É isso? Né? Eu vou morrer e eu estarei presente aí, meu cachorro, Quincas Borba. A busca pela eternidade, né? Pela eternidade. Já que o Quincas não poderia fazer outra coisa, ele não tinha nada também, o que eu faço? Vou dar meu nome ao cachorro, e o cachorro vai me eternizar. Né? Tanto que essa loucura do Quincas, de certa forma, passa para o Brás Cubas quando ele começa a sentir medo do cachorro, né? Quando o Quincas morre, que ele começa a achar que ali era o próprio Quincas. E se o Quincas tivesse me ouvido? Não, melhor tratar melhor esse cachorro, né? E ele enxergava o Quincas como esse guru, né? O Quincas tinha dinheiro, porque esse dinheiro surgiu e ele vai surgir de herança, né? E aí o que ele fala? Ele vai me deixar, vou tratar bem o Quincas Borba, e eu acredito que ele era amigo dele, ele gostava do Quincas, tal, mas existia ali um interesse. Novamente, aí as relações humanas se mostrando apenas por interesse, né? Nada do que nós fazemos, segundo Machado, é por livre e espontânea vontade, é porque queremos praticar o bem ao outro. Nós fazemos tudo em troca de algum interesse que nós temos, por mínimo que seja esse interesse. Né? O livro é uma crítica, né, ao ser humano, né? Pesadíssima, ao comportamento das relações humanas, né? O Machado de Assis era um extremo conhecedor dos sentimentos humanos, né? Ele dizia que quando cada um de nós praticava alguma coisa, esse interesse existia, ninguém faz nada porque é bonzinho, as pessoas fazem sempre alguma coisa em troca de algo,
né? E eu acho interessante porque quando ele coloca o Quincas como grande guru, né? Porque o Brás Cubas enxerga assim. Tem um determinado momento que quando o Quincas falece, isso quando você lê a obra do Quincas Borba, você entende melhor. Eu vou ler, é o que eu vou pegar agora. Quando o Quincas Borba morre, sem eu querer dar spoiler para você, né? Quando o E Quincas ainda? ele começa em determinados momentos, aquela herança que ele recebe, ele começa a abrir portas para ele, mas essas portas que vão se abrindo é tudo por interesse. E ele começa em determinados momentos, como ele não tinha, ele passa a ser um professor de primário, né? Sem muita condição financeira e sem nada a oferecer a qualquer mulher que quisesse casar com ele. Ele passa em determinados ambientes mais sofisticados, mais intelectuais, a fazer uso das frases do Quincas. Ele começa a pegar as frases do Quincas Borba e soltar, só que ele solta aleatoriamente as frases. Às vezes desconecta-se fora do A contexto. erudição, né? A gente vê isso. Alguém anda com alguém que tem um vocabulário diferente, você pega um fragmento de uma frase e repete aquilo. Exato. Fui, deixa eu falar uma coisa aqui fora do livro, mas que tem relação com o que você acabou de falar. Eu tenho um amigo que diz assim, ele trabalha com a área de internet, ele diz assim, Augusta, com esse período todo de pandemia, muitas pessoas têm contratado fundo de uma biblioteca de livros para colocar as suas aulas de videoaulas, que é para mostrar que é um intelectual, enfim, né? Olha como tem tudo a ver, né? Eu falei, você está brincando? Ele falou, não, isso acontece. Era o que acontecia com o Brás Cubas. Olha aí, 1920 a situação é a mesma. É o que acontecia com o Brás Cubas, né? Ele soltava as frases, ele queria mostrar que ele tinha esse conhecimento, que ele era uma pessoa letrada, que ele era uma pessoa que tinha esse lado cultural intelectual, apurado, mas na realidade ele acabava soltando as frases aleatoriamente, fora do contexto, e aí ele acabava sendo enxergado como um louco, né? E o fim trágico a gente já sabe qual é, né? Eu preciso ler o Quincas, é a lição de casa, a próxima. Augusta, eu acho que para quem está vendo, quem não leu o livro, que tem um monte de adolescente que vê o canal, tem um monte de alunos, ex-alunos também. Você acha que alguém deve ler Brás Cubas hoje? Por quê? Além das coisas que a gente já falou, quais outros motivos você daria para alguém ler Brás Cubas? Olha, quando eu estou em sala de aula, eu sempre falo para os alunos assim, não leiam porque é vestibular. Porque a maioria deles querem ler porque vai cair no vestibular, né? E muitas vezes vão em busca de pequenos resumos, enfim. Leia Machado de Assis, né? Leia Quincas Borba, leia Brás Cubas. Eu acho que o Brás Cubas foi assim um divisor, né, de águas na obra do Machado de Assis, mas não só na obra do Machado de Assis. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um divisor de água da literatura brasileira. Porque até então a literatura brasileira era toda voltada para o romantismo, não existia ali incutido uma crítica social, e a partir de Brás Cubas, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, essa crítica ela vai aparecer de uma maneira muito ferrenha, só que com a habilidade, a sutileza que tinha o Machado de Assis. Então, ele vai de uma maneira muito sutil abordar essas temáticas, porque também temos que pensar que era século XIX, e isso tinha que ser feito de uma maneira mais sutil. E porque quem lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, além de buscar uma leitura de extrema qualidade, escrita por um autor que é considerado até hoje o maior autor brasileiro, às vezes eu tenho paixão por João Cabral de Melo Neto, tenho loucura por esse autor. Eu adoro o Graciliano Ramos, todos, mas todos esses vieram depois da leitura do Machado. Então, quando você lê Machado de Assis, você tem a capacidade de apurar a sua interpretação. Você vai enxergar o olhar de um homem que tinha uma visão de mundo muito além da sua época. Você vai conseguir refletir sobre determinados temas que são abordados por ele, e a reflexão ela sempre te traz algum benefício, né? Que não seja para o outro, mas traz para você.
E essa obra, além de ser esse divisor de águas, ela é também uma obra bem humorada, né? É aquele tipo, eu pelo menos faço, eu leio o livro, isso é um hábito meu, mas quando eu pego uma obra do Machado, como Memórias Póstumas, eu abro o livro, eu começo a ler, eu leio 2, 3, 4, 5 frases que eu paro e fico refletindo em cima daquela frase. Então, minha leitura é uma leitura lenta, ela não é uma leitura rápida, eu não leio o livro rápido, eu costumo ler e aí eu paro, eu fico refletindo. Nossa, eu converso sozinha, né? Nossa, que interessante, olha esse cara, o que esse cara fazia, né? Ele era o cara. Olha a visão dele de mundo do século XIX. Então, além de tudo isso que eu falei, a pessoa que lê Memórias Póstumas de Brás Cubas vai ter um conhecimento histórico da época, porque ele retrata também esse momento histórico da escravidão. É uma análise profunda da psicologia humana. Então, para quem gosta de psicologia, quem gosta de enveredar por essas áreas aí, eu acho que é uma leitura indispensável. E toda a grandiosidade que é a obra do Machado de Assis, eu acho que de todos os livros do Machado de Assis, o Memórias Póstumas, eu diria que ele está ali entre os 3 maiores livros do Machado. Claro que as pessoas conhecem mais Dom Casmurro, mas não se iguala a Memórias Póstumas. Mas Memórias Póstumas é divertida. Qual que é o seu preferido do Machado? Então, eu gosto muito do Memórias Póstumas. Oh! Ressurreição. Ressurreição? Nossa, eu nem não conhecia. Ressurreição. Então, lê. Não, depois a gente lê Ressurreição e a gente fala sobre Ressurreição. Legal, eu vou procurar o livro. Só para eu encerrar, Fuim, para completar, eu acho que você tem, dentro da obra do Machado, momentos de reflexão, né, sobre as relações humanas. Você tem, dentro da obra do Machado de Assis, uma intertextualidade enorme com nomes da filosofia, nomes como Césares, né, nomes como Shakespeare, você tem nome, ele vai buscar Lutero, ele vai buscar, então assim, dentro de Machado, a dificuldade que eu vejo, por exemplo, das pessoas mais jovens, estudantes, lerem Machado de Assis, é justamente essa intertextualidade que ele coloca na obra, né? Quando ele faz uma citação de um desses autores e não dá uma explicação disso, esse aluno se perde, porque ele não sabe do que se trata. Né? Então, mas é um aprendizado muito grande, porque se você não sabe do que se trata, você vai buscar, e aí você vai buscar outro conhecimento, entendeu? Porque isso acontece com qualquer um de nós também, né? A gente aprofunda nas coisas. Recomendo isso aí, demais. E você, gostou do livro? Eu amei, eu li ele na época do vestibular, e aí eu te propus, né, da gente um dia fazer essa conversa, para a gente abrir essas conversas sobre literatura. Eu acho que é uma delícia de fazer. Você conhece um monte de coisa, eu já aprendi um monte de coisa de literatura com você, então eu acho que eu reli o livro para conversa e foi uma delícia de novo, dava gargalhada alta, assim, lendo o livro. Então, eu achei um exercício bacana, acho que a gente deve fazer novamente. Augusta, obrigado, foi muito legal, gostei pra caramba de ter feito. Eu vou pensar em que livro vou falar para uma próxima conversa, né? Eu acho que a gente tem Ressurreição, então eu vou caçar ele. E aí a gente faz. Tá? Obrigado, Augusta. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que eu admiro muito você, eu acho você um professor fantástico, como pessoa, um conhecimento incrível que só tem a agregar a gente. Então, eu que agradeço a oportunidade. E que venham outras, né? Que venham outras. Augusta, um beijão. A gente se fala depois. Tchau, galera. Tchau, a gente se fala. Até mais.